Ok, meus amigos. Questão de número 50. Sabendo que n inteiro positivo maior do que 1, resolva a dupla inequação. Me parece uma coisa complicada. Pela condição de ser inteiro positivo, deixa eu pegar essa inequação simultânea. Então, eu tenho n mais 2 menor n que multiplica n mais 1 sobre n menos 1, menor do que 3. Atenção, n ser maior do que 1, nessa condição, ele está dizendo que n é inteiro positivo maior do que 1, nós podemos resolver essa inequação pegando esse denominador, multiplicando para os dois lados, por essa condição. Se não tivesse dado essa condição, nós não poderíamos fazer isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vai ficar n mais 2, que multiplica n menos 1, menor n, que multiplica n mais 1, menor 3, certo? Menor do que, aqui é n mais 3, né? Então, 3 mais n, ou n mais 3. Então, n mais 3. Então, vamos ter n menos 1, que multiplica n mais 3. Então, ó, pela condição de n ser inteiro maior do que 1, então eu tenho condição de multiplicar isso aqui. Senão, tinha que estudar separadamente. Então, vamos lá. N mais 2, que multiplica n menos 1, menor, repetindo. N que multiplica n mais 1, pronto. Então, desenvolvendo. Então, nós vamos ter n ao quadrado, menos n, menos 2n, menos 2, menor n ao quadrado, mais n, menor n ao quadrado, mais 3n, menos n, menos 3. Observe, meus amigos, que eu tenho n ao quadrado em todo mundo. Então, eu posso eliminar de um lado e do outro n ao quadrado. Certo? Cuidado. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter menos 3n, menos 2, menor n, menor 2n, menos 3. Então, nós temos... Ok. Então, você agora trabalha com a história da inequação simultânea. Lê nesse sentido e vamos ler nesse sentido. Então, eu tenho n maior do que menos 3n, menos 2. E n menor do que 2n, menos 3. Menor do que 2n, menos 3. 3n mais n maior do que menos 2. 4n maior do que menos 2. N maior do que menos 1/2. E, então, vamos lá. Deslocando para cá, n menos 2n menor do que menos 3. Menos n menor do que menos 3.
multiplicando por menos 1, troca todos os sinais. N maior do que 3. Ora, meu amigo, eu quero que n seja maior do que 1 e inteiro. Então, quem satisfaz? Quem satisfaz a condição é essa daqui. Então, resposta, n maior do que 3. N inteiro maior do que 1. Então, n maior do que 3. Então, a questão de número 50, resposta correta é o item D de dado. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 51. Olha bem, interessante. Diz assim: substituindo x por y menos k nessa equação, podemos afirmar que... Então, vamos pegar a equação. A equação que nós temos é x ao quadrado, certo? X ao quadrado mais 7x mais 10. Isso é igual a 0. Se nós determinarmos as raízes dessa equação, nós vamos ter delta b ao quadrado menos 4a vezes c, que é 10. 49 menos 40, então dá 9. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9, sobre 2a, que é 1. Então, eu vou ter menos 7 mais 3 sobre 2. A outra raiz vai ser menos 7 menos 3 sobre 2. Aqui, certo? Então, eu vou ter menos 4 sobre 2, dá menos 2. Né? Raiz menos 2. E aqui nós vamos ter menos 10 sobre 2, dá menos 5. Então, as raízes da minha equação, na realidade, são menos 2 e menos 5. Sobre o que ele comentou, certo? Sobre o que ele comentou na questão, que foi que ele disse na questão, comentário, se o nosso x, se eu pegasse e substituísse o x por y menos k, então y menos k, se eu chamasse de x, né? Se o x fosse y menos k. Ora, as raízes que eu encontrei, aí ele diz, se k é uma das opções, né? Para a gente trabalhar logo. Então, ele diz, se k for igual a 1, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho y menos 1 é igual a x, que seria as raízes, não? Seria menos 2. Então, a raiz aqui seria quem? Seria menos 1. K igual a 1. Então, outro valor para y. Menos 1 igual a menos 5. Então, y seria menos 4. Então, as raízes, se k for 1, as raízes da equação em função de y é menos 1 e 5. Para não se estender, trabalhar bastante, veja para mim o item D, que diz assim, quando k for 1, certo? A diferença entre a soma das raízes, tá certo? Da equação y, então a soma
tá certo? Em y, certo? A soma em y, tá certo? Que seria menos 1 menos 4, seria menos 5. A soma das raízes em x seria menos 2 ou menos 5. Então, seria menos 7. Tá certo? Então, ele diz, a diferença entre a soma das raízes de y, então, menos 5, menos, e a soma das raízes em x, que é menos 7, então, daria menos 5 mais 7, que seria 2. Para não estender muito a questão, que o objetivo é só relembrar, então, quem está correto é o item D. Quando k for 1, a diferença entre a soma das raízes do x e y é igual a 2. Então, item correto é o item D de dado. Questão de número 52. Ok? Um aluno resolveu corretamente a equação do segundo grau. x2 mais ax mais b igual a 0. Encontrou as raízes 1 e menos 3. Nessas condições, as soluções da equação. Pronto. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Veja aqui comigo. A minha equação que o aluno resolveu era x2 mais ax mais b igual a 0. As raízes foram 1 e menos 3. Ora, isso nos dá condições de encontrar A e B. Quando o A for 1, lembre, esse coeficiente aqui for 1, ó, A x2 mais bx mais c igual a 0. Quando esse A for 1, a soma das raízes é menos b e o produto das raízes é c. Quando o A for 1, a soma das raízes é menos b e o produto é c. Então, nesse caso, certo? Nesse caso, então, vamos lá. Então, a soma das raízes é igual a menos a, que é o coeficiente do x. Menos a. Então, menos a é igual a soma das raízes. 1 menos 3. Então, menos a é igual a menos 2, multiplicando por menos 1. Então, conclusão, a igual a 2. Então, eu já tenho o valor do A, que é igual a 2. Temos que o produto das raízes é igual a C, no caso, B. Então, meu B aqui vai ser igual a 1 vezes menos 3. Então, B é igual a menos 3. Então, eu tenho o valor do A e o valor do B. Na equação, certo? Então, a equação que ele quer que a gente determine é x ao quadrado, certo? Mais bx mais c, mais, no caso, mais a igual a 0. X ao quadrado mais bx mais a igual a 0. Lembre que nós encontramos o valor do A e o valor do B. O A foi 2 e o B
menos 3. Ó, o A foi 2 e B menos 3. Então, nossa equação vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Certo? Ele quer a solução dessa equação, as raízes dessa equação. Então, vamos para o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, delta vai dar 9 menos 8 é igual a 1. Ok? Então, eu tenho x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a 3, né? Menos b. Então, tem um menos antes aqui. Então, x igual a 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, uma raiz é 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2. A outra raiz é 3 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2 sobre 2, dá 1. Então, você tem aqui as duas raízes dessa nova equação. As raízes são 1 e 2. Então, 1 e 2. O gabarito é o item D. 1 e 2. Questão de número 52. Aí, meus amigos, a questão de número 53. A expressão, toda essa expressão aqui, toda ela, para x diferente de menos 3, quer dizer, o denominador de uma fração não pode ser 0, e para x diferente de menos 4, certo? Para x diferente de menos 3 e para x diferente de menos 4. Na realidade, é x diferente de 4 aqui. Nessa figura, é x diferente de 4. Então, certo? Não existe esse rapazinho aqui. X diferente de 4. Porque 4 menos 4 é que 0. Então, veja aqui comigo. Ora, você nota o grau de dificuldade que nós vamos ter para trabalhar toda essa expressão. Aí, o que que nós vamos fazer? Tentar fatorar. Então, nós vamos usar uma coisa chamada de fatoração, certo? Então, vamos lembrar. Se eu tenho uma equação do tipo, se eu tenho uma equação do tipo a x2 mais bx mais c, certo? Igual a 0. Pronto, igual a 0. Então, eu posso fatorar dessa maneira. X menos x1, que multiplica x menos x2. Continua igual a 0. Onde x1 e x2 são as raízes. São as raízes da equação. E o a, lembre, o A é o coeficiente do x2. Então, vamos pegar x ao quadrado menos 5x mais 4. Vamos igualar a 0 para a gente fatorar essa expressão. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c. Dá 25 menos 16, então dá 9. Então, x é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada do delta, que no caso é 9, dividido por 2a, que é 1. Então, x vai dar igual a 5, mais ou menos 9, raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2. Então, eu tenho aqui duas raízes. Eu tenho 8 sobre 2 e tenho a outra raiz, 5 menos 3 dá 2 sobre 2. Então, as raízes da equação 4 e 1. 8 dividido por 2 dá 4, 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu já tenho as raízes que são 1 e 4. Então, ela fatorada, essa expressão fatorada, era esse o nosso objetivo, o a igual a 1, que multiplica x menos 4, que multiplica x menos 1. Pronto. Essa expressão, ela fatorada, ela tem esse formato. Ela fatorada. Vamos à outra expressão. A outra expressão que eu tenho é x ao quadrado mais 2x menos 3. Vou igualar a zero para determinar as raízes. O delta é b ao quadrado menos 4a vezes c, que é menos 3. Vai dar 4 mais 12, então 16. Porque menos com menos fica mais. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2a. Eu vou ter menos 2, mais ou menos 4, sobre 2. Então, você tem duas raízes. Menos 2 mais 4 sobre 2. A outra raiz, menos 2 menos 4 sobre 2. Aqui vai ficar 2 sobre 2, que dá 1. Aqui vamos ficar com menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Então, ela fatorada, certo? Essa equação fatorada, ela vai ficar 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Cuidado. Então, ela fatorada vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 3. Então, nós temos a fatoração, certo? Então, vamos lá. A expressão que nós temos é essa daqui. X ao quadrado menos 5x mais 4 sobre x mais 3 vezes x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x menos 4. X diferente de menos 3 e x diferente de 4. Fatorando. Essa primeira expressão, ó, a primeira expressão é x menos 4, que multiplica x menos 1. X menos 4, que multiplica x menos 1. Sobre x mais 3, vezes a segunda fatoração, x menos 1, que multiplica x mais 3. X menos 1, que multiplica x mais 3, sobre x menos 4. Agora é a hora do cancelamento. O que é que nós temos aqui, ó? É produto, ó. Um pitchuzinho, x mais 3, cancela com x mais 3. X menos 4, cancela com x menos 4. Então, a minha expressão, ela passa a ser x
menos 1, que multiplica x menos 1. X menos 1, que multiplica x menos 1. Aí o que nós temos agora? Simplesmente a minha expressão, ela passa a ser x menos 1 ao quadrado. Pronto. Então, a minha expressão representa x menos 1 ao quadrado. Então, vamos... Então, nós temos... né? Lembrando que aqui é positivo, tá certo? Porque quando você tem uma fração, só um errozinho. Quando você tem um denominador, x mais 3 diferente de zero. Então, conclusão, x diferente de menos 3. Aqui, x menos 4 diferente de zero, x diferente de 4. Então, o gabarito da nossa questão está no item B, onde ele diz que essa expressão para x diferente de menos 3 e para x diferente de 4 é igual a x menos 1 ao quadrado. Meus amigos, essa é a alegria que nós temos, que você nos acompanhe, que você exercite e que você acredite. Isso faz diferença. Você chegará lá, ok? Nós torcemos por isso.